Prepare-se para conhecer a verdadeira face da escuridão, onde os vivos evitam falar e os mortos sussurram eternamente. Hoje, eu vou te contar a história sombria de Hades, o deus do submundo e dos mortos, senhor das sombras e mestre dos pactos proibidos. Uma narrativa densa, macabra e envolvente, repleta de banquetes infernais e pactos eternos. Então já aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque o que você vai ouvir aqui não se conta em qualquer lugar. Vamos começar! No princípio dos tempos, quando o caos reinava e os titãs dominavam o universo, 3 irmãos se ergueram das entranhas da terra para desafiar os antigos deuses. Zeus, Poseidon e Hades. Após a sangrenta guerra conhecida como Titanomaquia, os irmãos dividiram o mundo entre si. Zeus ficou com os céus, Poseidon com os mares e Hades ficou com o submundo, o reino dos mortos. Mas não pense que Hades aceitou seu domínio por simples sorteio. Segundo relatos ocultos, foi ele quem manipulou o destino para garantir a terra onde as almas vagariam eternamente, onde pactos seriam selados em sangue e onde banquetes de carne humana seriam celebrados sob o olhar vazio das caveiras. Diferente dos outros deuses que participavam de festas e orgias nos salões do Olimpo, Hades criou seus próprios rituais, banquets noturnos iluminados por tochas de fogo negro, onde os pratos principais eram almas condenadas transformadas em banquetes de ossos, raízes e carne espiritual. Dizem que a cada década o submundo realizava o grande banquete das 1000 almas, onde Hades, Perséfone e os servos da morte se sentavam à mesa para consumir as essências mais valiosas dos humanos que ousaram enganar a morte ou quebrar seus juramentos. Os relatos afirmam que os gritos podiam ser ouvidos mesmo acima da terra, quando os ventos gelados sopravam pelas montanhas. E se você está curtindo essa história sinistra, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muito mais segredos sombrios vindo aí. Assim você garante que não perde nenhum banquete infernal. Dentre os rituais mais temidos organizados por Hades estava o Jantar dos Condenados, um festim celebrado em noites de eclipse lunar, onde as almas dos traidores eram servidas em pratos esculpidos em ossos de crianças. Os servos de Hades preparavam os pratos com ervas sombrias, flores venenosas colhidas no rio Estígio, e o vinho era extraído de frutos cultivados à beira do lago de Ledge, cujas águas faziam qualquer um esquecer sua própria existência aos convidados. Espíritos atormentados, demônios menores e entidades esquecidas pelos homens. Cada mordida de alma liberava uma névoa densa que tomava todo o salão. Aqueles que ousavam desobedecer às regras do banquete desapareciam sem deixar vestígios, sendo incorporados ao próprio solo do submundo. Mas o mais terrível dos eventos era o Banquete das 3 Noites, um ritual de invocação realizado para selar pactos com os vivos. Durante 3 noites consecutivas, sacerdotes corrompidos invocavam Hades com cânticos em línguas mortas e ofereciam 3 ceias diferentes. A primeira de sangue animal, a segunda de raízes arrancadas à meia-noite e a terceira, de carne humana. Era nesse último banquete que Hades surgia, em meio a um vapor pútrido e sombras flamejantes, para recolher a alma do oferente e selar o pacto que desejasse, imortalidade, riquezas ou vingança. Mas todos pagavam o preço. Suas linhagens eram amaldiçoadas e condenadas a participar desses rituais por gerações. Você já percebeu que aqui as histórias são tão sombrias que fazem a própria noite estremecer? Então, se ainda não fez isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like sinistro pra gente continuar trazendo esses relatos proibidos. Perséfone, a rainha do submundo e esposa de Hades, também participava desses banquetes infernais. Conhecida por preparar sobremesas macabras, ela misturava frutas envenenadas com sangue de condenados e criava iguarias que faziam as almas perderem a razão. Um dos relatos mais antigos fala sobre o bolo de cinzas e ossos, servido no aniversário da queda de um titã, preparado com as cinzas do condenado e migalhas de pão embebidas em lágrimas humanas. O aroma desse prato era tão intenso que os demônios menores se digladiavam para conseguir um pedaço. O submundo não era só um lugar de tormento, mas também um salão de celebrações sombrias. Salões feitos de ossos de reis antigos, iluminados por chamas esverdeadas e decorados com crânios empalhados. As mesas eram longas, cobertas de peles secas e pratos de obsidiana. Os servos, espectros e sombras densas circulavam levando cálices de vinho negro cuja origem ninguém ousava perguntar. As festas duravam dias, e as almas eram arrastadas de seus túmulos para assistir ou serem devoradas nos rituais. Em certas épocas do ano, quando o véu entre os mundos se enfraquecia, Hades permitia que certas almas fugissem para aterrorizar os vivos. Essas eram as chamadas Noites dos Errantes, quando fantasmas famintos buscavam vítimas para levar de volta aos banquetes infernais. Nesses noites, os vivos deixavam oferendas na soleira das portas,
pedaços de pão, vinho tinto e ossos de animais, numa tentativa desesperada de apaziguar os mortos. Quem se recusava tinha seu nome sussurrado no submundo e poderia ser o próximo prato no grande festim. Se você sobreviveu até aqui e quer descobrir quais são os próximos rituais e banquetes proibidos dessa mitologia sombria, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações. Comenta aqui embaixo. Eu vi as chamas verdes se você teve coragem de ouvir até o fim. No próximo vídeo vou revelar os segredos do ritual das 7 portas, onde até os deuses tremem e o nome de Hades é sussurrado com terror. Prepare-se para descer ainda mais fundo no abismo sangrento da mitologia grega. Se no vídeo anterior falamos sobre os banquetes macabros de Ares, hoje revelaremos as batalhas mais brutais travadas pelo deus da guerra, onde o chão se tornou lama de sangue e os gritos dos condenados ecoaram por eras. Mas antes, já se proteja contra a fúria dos deuses. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like porque essa história vai fazer o medo correr pela sua espinha. A primeira e mais conhecida batalha foi chamada de o Massacre de Pylos. Naquele tempo, 2 cidades rivais, Pylos e Messênia, travavam uma guerra cruel por controle de terras férteis. Ares, sedento por conflito, desceu dos céus em meio às tropas, com uma lança flamejante e olhos que ardiam como brasas vivas. Cada golpe seu abria crateras de sangue, e onde sua sombra passava a carne apodrecia instantaneamente. Os campos se tornaram cemitérios abertos, com montes de cadáveres tão altos que ocultavam a luz do sol. Os sobreviventes de Messênia tentaram se render, mas Ares não aceitava a misericórdia. Ele exigiu que os últimos guerreiros fossem acorrentados e jogados em fogueiras alimentadas com os ossos dos companheiros mortos. Seus gritos de desespero atraíram as Eríneas, deusas da vingança, que dançaram ao redor das chamas enquanto Ares bebia o sangue dos caídos em cálices feitos de crânios. E nesse momento, já aproveita e deixa o like, ativa as notificações e se inscreve, porque a próxima batalha é ainda mais obscura. O cerco de Tebas foi outro episódio aterrador. A cidade, cercada por exércitos inimigos, clamou por ajuda divina. Ares aceita, mas não sem um preço. Exigiu o sacrifício dos 7 melhores guerreiros da cidade, ainda vivos, oferecidos sobre altares de pedra cobertos de sangue fresco. Quando o ritual foi concluído, Ares apareceu, montado em um cavalo negro de olhos carmesim. Cada golpe de sua espada cortava dezenas de homens ao meio, e a terra encharcada de sangue brotava flores negras em sinal de luto. Dizem que naquela noite os céus ficaram tão escuros que até as estrelas fugiram. Ares matou não só os inimigos, mas também aliados, pois para todo o sangue derramado era oferenda. Os mortos eram amontoados em muralhas macabras, e ao amanhecer os poucos sobreviventes encontraram os corpos de seus líderes sem olhos, com as bocas costuradas por fios de prata, uma advertência de que a guerra jamais deveria cessar. Se tá achando pesado, comenta que o horror só começou e se inscreve no canal, porque a terceira batalha é a mais infernal de todas. A Batalha de Phlegrae, onde Ares enfrentou os próprios gigantes, foi um espetáculo de horror que manchou para sempre os campos sagrados da Grécia. Os gigantes, filhos da terra, tentaram usurpar o trono dos deuses. Ares, tomado por um frenesi de destruição, lutou por dias sem descanso. Seus braços jamais baixavam e o som de sua risada doentia era ouvido a quilômetros de distância. As lanças inimigas não penetravam sua pele, e os gigantes tombavam, dilacerados por garras que surgiam de suas mãos. A cada gigante morto, Ares arrancava seu coração ainda pulsante e atirava-o às chamas de uma pira montada por ele mesmo. Seus gritos de guerra invocavam tempestades de sangue e trovões que fenderam montanhas. No fim, quando o último gigante caiu, Ares banhou-se no sangue inimigo, e ao seu redor, os poucos deuses que testemunharam a cena desviaram o olhar, incapazes de suportar tamanha selvageria. Prepare-se para adentrar a parte mais sombria da mitologia, onde reis desesperados vendiam suas almas em troca de vitória e sangue. Se nos vídeos anteriores falamos das batalhas brutais e banquetes macabros de Ares, hoje vou revelar os pactos de sangue proibidos, selados por governantes que ousaram invocar o deus da guerra antes de confrontos decisivos. Então, antes que a maldição toque sua porta, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque esse relato sombrio vai marcar você. A história mais antiga fala de Nicomedes, o tirano de Creta. Diante da iminente invasão de uma frota de mercenários, Nicomedes convocou o oráculo negro e implorou por auxílio divino. O preço, seu próprio filho. Em uma noite sem lua, o rei conduziu o garoto até um altar oculto, onde as sacerdotisas de Ares, conhecidas como as Virgens de Ferro, cerraram a garganta do herdeiro e encheram cálices com seu sangue. No momento do sacrifício, uma névoa vermelha cobriu os campos e Ares desceu, acompanhado de corvos negros. A batalha que se seguiu foi uma carnificina. Os guerreiros de Creta, possuídos pelo espírito do deus da guerra,
Lutaram até que os ossos de seus inimigos formassem montanhas. A vitória veio, mas a maldição também. Por 3 noites seguidas, Nicomedes foi atormentado por visões de seu filho coberto de sangue, até enlouquecer e arrancar os próprios olhos com as mãos. Aproveite e deixe o like, ative as notificações e se inscreve, porque a próxima história é ainda mais cruel. Outro pacto sombrio ocorreu em Argos, onde o rei Pelágios, sitiado e sem esperança, prometeu ao deus da guerra 100 corações de guerreiros vivos antes da batalha. Na véspera do confronto, Pelágios ordenou a execução de seus prisioneiros e até de parte de seus próprios soldados. Os corpos foram empilhados em altares de pedra, e diante de todo o exército, seus corações foram arrancados ainda palpitando e oferecidos em brasas ardentes. Ares apareceu. Na batalha seguinte, os inimigos enlouqueceram de terror antes mesmo da luta começar. Dizem que o ar cheirava a ferro e carne podre, e que o próprio chão sangrava. Argos venceu, mas Pelágios não viveu para comemorar. Na noite da vitória, sua carne apodreceu em vida, devorado por vermes enquanto ainda respirava. Comenta sangue e aço se teve coragem até aqui. E se inscreve no canal porque a história final é a mais hedionda. A mais terrível de todas aconteceu com o rei Dorian de Phlegethon, que, diante de um exército de gigantes, realizou o pacto da lua de sangue. A cada lua cheia, Dorian sacrificava 7 donzelas e 7 crianças, arrancando-lhes os corações sob as bênçãos de sacerdotes guerreiros. O sangue escorria por canais esculpidos na pedra, formando símbolos antigos que brilhavam sob a lua. Na terceira noite de ritual, Ares surgiu, trazendo consigo um exército de guerreiros mortos e espectros de antigos reis caídos. A batalha foi tão selvagem que o próprio céu pareceu sangrar. Os mortos caminhavam ao lado dos vivos, e a terra tremia sob o peso dos espíritos vingativos. Quando o último inimigo tombou, Phlegethon havia se tornado uma cidade de ruínas, onde ninguém mais ousou habitar. Dorian, consumido pela sede de sangue, foi amaldiçoado a vagar como um espírito sem rosto, condenado a assistir eternamente aos pactos proibidos feitos em nome da guerra.